Agora vamos falar sobre os jogos que faltam entre Bayern de Munique e Lazio e Chelsea e Atlético, jogos da quarta-feira de Champions League nessa semana. Bom, jogos que têm aspectos diferentes, têm momentos diferentes nos dois jogos. De um lado, um praticamente resolvido Bayern e Lazio, um primeiro jogo que foi 3-0 para os alemães, e além de tudo tem um desempenho muito diferente em quesito em campo mesmo entre as duas equipes. Um Bayern de Munique que vem campeão de tudo, que vem mantendo, se não mesmo em algumas partidas, um ritmo muito próximo daquele que foi de um Bayern dominante, uma máquina de fazer gols alemã, e a Lazio, um time que é mais físico, um time que tem uma transição ofensiva mais lenta e que vem dando uma patinada na Série A Team, com algumas dificuldades aqui e ali, que fez uma primeira fase de Champions dentro do possível e que correu um risco muito grande de não passar para a fase de mata-mata, que encarou uma pedreira nas oitavas de final e já tomou 3-0 em casa no primeiro jogo. Então, um confronto praticamente decidido, o Hans Flick com o controle total do seu elenco, com muitas opções, com o Sané voltando a jogar em alto nível, o Coman fazendo boas atuações, o Leva fazendo o que sabe de melhor, que é fazer gols. Inclusive vem de uma boa partida na Bundesliga, com um gol inclusive do Lewandowski. Então, um confronto muito difícil para Lazio e que eu considero praticamente definido. Aposto em outra vitória da máquina alemã do Hans Flick, um 4-2-3-1 muito ofensivo e que tem uma qualidade absurda de fazer gols. Vou apostar em outra vitória do Bayern e a classificação dos alemães, que vem com muita força para essas quartas, inclusive visando outro título, que seria um bicampeonato, que a gente relembra muito do tricampeonato do Real Madrid recente, mas até mesmo um bicampeonato era algo muito difícil de acontecer na Champions League, até mesmo na década passada. Então o Bayern já começar a nova década repetindo um título de Champions seguido consecutivamente, um bicampeonato, né? Seria algo espetacular e é o objetivo do Bayern, por palavras que a gente pode ver até no Hans Flick mesmo. Ele já se pronunciou e disse que o objetivo dele é ganhar novamente títulos importantes nessa temporada com o Bayern de Munique. E do outro lado nós temos um Chelsea Atlético, um confronto mais equilibrado, que terminou 1-0 para o Chelsea fora de casa, né, fora do seu mando de campo, porque o duelo não foi no estádio do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, mas é um confronto que teve aquele golaço do Giroud, de bicicleta e tal, mas um confronto que ainda está em aberto. Um Diego Simeone que tem que ajustar o seu time, que ele perde o primeiro jogo principalmente por pecar no fato de querer se defender muito. Mais uma vez o Atlético sofrendo com aquele aspecto de querer ser um time defensivo que ataca no contra-ataque, de querer não se expor, de priorizar o momento defensivo, e um Diego Simeone que investe nisso mais uma vez e sai com o primeiro jogo num placar de derrota, diferente do que foi contra o Liverpool, por exemplo, na temporada passada, que o Atlético jogou assim, mas venceu, e no segundo jogo ainda teve a vitória em Anfield daquela maneira histórica. Mas agora começa perdendo e coloca o Atlético numa situação diferente do que ele gosta de jogar. Ele vai ter que sair para o jogo, porque um 0-0, se ele conseguir não sofrer gols e abdicar do ataque, dá Chelsea. O Chelsea vence o primeiro jogo por 1-0. Tem um time em evolução na mão do Thomas Tuchel, algo muito interessante. O Tuchel, eu particularmente não gosto muito dele como técnico, pelo que ele apresentou até hoje na carreira dele, mas ele vem fazendo um trabalho muito promissor, no qual ele consegue recuperar a fase vindo a ser boa do Werner, do Kai Havertz. Você tem o próprio Ziyech voltando a participar de jogos, um meio campo eficaz com o Jorginho, você tem o Kanté participando bastante, ele buscando opções, né, variando o esquema de jogo do Chelsea, jogando com 3 zagueiros e por vezes um 3-4-3 muito promissor, às vezes trocando um 3-4-1-2. A gente percebe muito essa formação com 3 zagueiros surgindo nos grandes times da Europa. Acredito que isso faz parte também dessa nova versão do futebol que a gente está vendo, uma nova revolução de pressão e saída, de times utilizando muito o meio de campo preenchido e justamente para botar a pressão nessa saída e ter muita qualidade e versatilidade de troca de posições, de ida e volta de jogadores na ponta do campo, e o Chelsea se enquadra nisso. Você tem o Marcos Alonso participando por vezes ali na lateral esquerda, o Ben Chilwell sendo o titular, você tem o Reece James na direita, com muita possibilidade, muita variação. O Tuchel
encontrando caminhos e fazendo um Chelsea muito promissor, que tem boas opções e tem conseguido excelentes resultados. Inclusive essa primeira vitória fora de casa contra o Atlético coloca o Chelsea um passo à frente e com um certo favoritismo pequeno, porém existente nesse jogo. A gente vai ver o que nos aguarda. No sentido de aposta de palpite, eu vou apostar na classificação, óbvio, do Bayern, primeiramente, com mais uma vitória do time alemão. E entre Chelsea e Atlético, eu não ficaria surpreso do Atlético surpreender novamente, até porque você tem o Suárez que vacilou, ele faz, inclusive o Atlético vem regular na La Liga, líder da La Liga, com o Suárez fazendo gol quase todo o jogo, artilheiro do campeonato. Salvo engano, ele foi ultrapassado pelo Messi, mas no mínimo ele continua na briga, né? E você tem o Llorente, que é um jogador muito versátil. Você tem opções no Atlético. Dependendo de como o Simeone propor o jogo ao seu time, o Atlético não me surpreenderia se o Atlético se classificasse. Inclusive eu vou apostar nisso. Vou apostar no Atlético conseguindo um resultado ali de 2-1 e com os gols fora de casa se classificando. Deixem nos comentários os palpites de vocês. Não se esqueçam que todos os jogos da Champions vai ter prévia aqui no canal e vídeo de análise depois do jogo. Então envia para quem você sabe que gosta da Champions e que acompanha muita análise sobre futebol europeu. Envia para essas pessoas, para os seus grupinhos no WhatsApp. E muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por curtir e acompanhar o trabalho. É nóis, tchau, até o próximo.